E bom dia a todos, muita paz e muita alegria quando nos reunimos numa casa para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da fé raciocinada. Basicamente, quando nos reunimos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é os ensinamentos de Jesus à luz da fé raciocinada. Vamos iniciar a nossa reflexão nessa manhã colocando um fato que foi bastante triste, porque em 1934 o horizonte da humanidade ficou bastante ensombreado. Isto porque naquele ano assumiu o poder na Alemanha Adolf Hitler. Parecia que o horizonte estava realmente perdido. E essas previsões seriam confirmadas em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, que levaria o sofrimento a escalas jamais vistas aqui na Terra, matando milhões de criaturas, fazendo com que a humanidade visse perplexa a existência de campos de concentração, como também a explosão das bombas atômicas. Paradoxalmente, nesse ano, até em razão deste mesmo cenário, foi lançado um livro de James Hilton chamado Horizonte Perdido. Parece que o horizonte estava perdido mesmo naquela época. Mas ele apresentava algo diferente. Na verdade, era uma história de uma comunidade ecumênica no Tibete, chamada Shangri-La, onde as criaturas viviam baseadas no bem comum, estruturadas no bem, e isso alcançou uma repercussão muito grande, iniciando até, de certa maneira, aquela influência dos valores orientais no mundo ocidental. Esse livro ele seria levado ao cinema em duas versões. Na verdade, Shangri-La era o que nós podemos chamar de uma utopia. É aquele lugar que não existe. Faz parte do gênero de literatura da humanidade. Existem muitas utopias. E quem deu esse termo a esse gênero literário foi o chanceler inglês Thomas More. Ele foi chanceler de Henrique VIII no início do século XVI. Aliás, Henrique VIII gostava muito dele, até ele se opor ao casamento, e até sabemos que ele acabou fundando uma igreja anglicana, e também acabou executando. Ele foi degolado, sua cabeça ficou exposta na ponte de Londres vários dias, e como ele era amigo, teve uma morte rápida. Ele não foi torturado. Uma generosidade de Henrique VIII. Ele era uma criatura diferenciada, muito cristão. Ele acabou até se tornando santo no catolicismo. Evidentemente deve estar com um trabalho muito acentuado. Me parece que ele é o protetor dos políticos. Então, coitado do Thomas More. Ele, numa viagem à França, ele, observando a condição de sofrimento naquela época, resolveu criar uma sociedade, uma literatura, uma sociedade onde o bem comum prevalecesse acima dos interesses pessoais. E ele deu o nome desse livro, dessa sociedade, de Utopia. E a partir daí, então, ficou marcado esse gênero como utopia. Ele, aparentemente, não escreveu uma utopia nova, vamos assim dizer.
Dizem que Platão, no seu livro República, no século IV a.C., já havia apresentado a sua utopia. Poderíamos também considerar que no século IV depois de Cristo, Santo Agostinho também escreveu um livro chamado Cidade de Deus. Poderíamos ver alguma coisa nos traços desse gênero literário que impacta tanto a humanidade, que é a utopia. Depois de Francis Bacon, aliás, depois de Thomas More, surgiram outras utopias. Tommaso Campanella viveu aí por volta do final do século ele viveu por volta do final do século XVI, início do século XVII. Ele foi um monge dominiciano e esteve sempre preso. A vida dele toda foi presa, porque ele afrontava muito as suas ideias. Era a época de Galileu Galilei. Ele até se ofereceu para ser advogado de Galileu. Coitado, estaria preso antes. Com esse advogado era impossível qualquer defesa. E ele também idealizou uma sociedade que ele chamou de Cidade do Sol. No século XVII, aí voltando, eu tive aqui uma antecipação, Francis Bacon, que foi um cientista inglês, ele também escreveu uma utopia bastante importante, chamada Nova Atlântida. E assim foi. Voltaire escreveu a sua utopia, Jean-Jacques Rousseau também escreveu a sua. No século XIX existiram outras, poderíamos até considerar, a utopia socialista de Karl Marx também como uma utopia. E no século XX tivemos mais algumas outras, dentre elas a que eu relatei para vocês, de James Hilton, O Horizonte Perdido, que evidentemente alcançou um sucesso muito grande, visto o cenário daquele momento. Em 1934, alcançou o poder, Adolf Hitler. Evidentemente que esse gênero literário ele é muito importante, porque ele apresenta para a humanidade uma sociedade ideal, um lugar que não existe, onde os interesses comuns são prevalecentes sobre os interesses pessoais. É interessante que cada um desses escritores, por exemplo, Francis Bacon era um cientista, então o líder dessa sociedade era um cientista. Tommaso Campanella foi um religioso, então o líder da sua sociedade era um religioso. Platão era filósofo, então o líder da sua sociedade era um filósofo. Sabemos que religião, ciência e filosofia são dimensões da verdade. Cada um se coloca em polos opostos, foi assim ao longo do tempo. Filosofia contra a religião, agora a ciência contra a religião, e fica ali a filosofia no meio, e nós vamos entendendo a importância da doutrina espírita, que estabeleceu as suas bases, unindo essas três dimensões, ciência, religião e filosofia. No Livro dos Espíritos nós temos as bases filosóficas, no Livro dos Médiuns nós temos as bases científicas, e no Evangelho nós temos as bases religiosas. Nessa visão importante, quando nós abrimos o Evangelho, nós identificamos que Jesus também parece que também nos apresentou uma utopia, o reino de Deus. Sabemos que o reino de Deus era esperado pelos israelitas, com certeza. Eles aguardavam a instalação desse reino de Deus aqui na terra, que eles confundiam com a própria salvação, que sempre foi um pensamento fundamental para os israelitas, essa natural até do seu posicionamento. Eles foram um povo testemunha
Então, certamente Deus retribuirá, trazendo a salvação. For um povo fiel, vão aguardar a salvação. Mas, quando Jesus iniciou seu ministério público, ele também falou do reino de Deus, não logo ao início, mas quando estava ali no primeiro terço, ele falou muitas vezes sobre o reino de Deus. Muitos até entendem que Jesus é o profeta do reino de Deus. E quando ele decidiu iniciar a sua pregação do reino de Deus, ele se viu numa situação difícil. Porque o reino de Deus estabelecido por Jesus, ele era diferente, primeiro, dos anseios dos israelitas, que era um reino de fora para dentro. E de todas as outras utopias que foram criadas, essas sociedades se formavam também de fora para dentro. Com Jesus, o caminho é oposto. Esse reino de Deus tem início dentro da criatura. Então essas sociedades se formariam de dentro para fora. E aí surgiu o problema, porque como falar de algo que é interior, que é vibracional? Como você vai falar sobre isso? Explicar? Ele anunciou no Sermão da Montanha a prioridade. Olha, procurai acima de tudo o reino de Deus. Eu nunca encontrei alguém que tivesse essa prioridade, mas a prioridade está lá, Sermão da Montanha. Procurai acima de tudo o reino de Deus, e tudo mais lhe será fornecido, lhe será dado. Então, como explicar esse reino de Deus? E aí o mestre iniciou então a sua metodologia das parábolas. Porque a parábola é uma história pequena, e através da parábola ele poderia expressar o que significa esse reino de Deus, essa condição interior, essa condição vibracional. Então Jesus começou a falar por parábolas, porque ele tinha que apresentar o reino de Deus. Quem abra o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver lá que nós encontramos a parábola do semeador. Aquela parábola que foi o semeador levando suas sementes para os diversos tipos de solo. Uma parábola muito bonita. Sabemos que os solos geológicos, eles não mudam, são o que são. O solo é pedregoso, é árido, é arenoso, enfim, tem diversos tipos, eles não mudam. O solo da nossa alma, através do nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer mudá-los. E quando ele apresentou a parábola do semeador, os discípulos notaram isso. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, e de uma abordagem um pouco melhor, evidentemente, no próprio Evangelho. Aqueles apóstolos se aproximaram dele e lhe perguntaram: mestre, por que estás lhe falando por parábolas? Porque foi a primeira vez que ele trouxe uma parábola bem estruturada. Até então eram ditos parabólicos, assim, algo um pouco mais simples, não daquela forma. E surpreenderam. E nos mostra também que esse gênero de parábolas não foi criação de Jesus. No Velho Testamento nós encontramos parábolas. São histórias, muitas vezes, que encerram alegorias. As alegorias são mais difíceis, porque a alegoria você interpreta da maneira que melhor lhe aprouver. É interessante que Jesus não falou por fábulas, embora tenha se utilizado talvez 2 vezes de animais, mas ele nunca falou por fábulas, embora seja também um gênero bastante antigo. Quem for nas livrarias aí vai ver um livro de fábulas de Esopo. Esopo viveu aí na Grécia, naquela região,
no século V a.C., e ele era um escravo, mas um intelecto diferenciado, e escreveu as suas fábulas. Ele tem até uma história interessante de Esopo, para mostrar a sua perspicácia e inteligência. Ele era um escravo, e uma vez o seu senhor pediu-lhe para que preparasse um almoço especial, porque ele ia receber uns amigos, e que fosse então na feira em processo de melhor ele encontrasse. Preparou a refeição, e quando foi apresentada ao senhor e aos seus convidados, o prato principal era língua. Mas assim, passou o tempo. E aí o senhor resolveu fazer um outro almoço, e para testar se Esopo era mesmo perspicaz e inteligente, pediu-lhe que agora preparasse o que de pior ele encontrasse. E era é isso mesmo, o prato, para surpresa do senhor, também era um prato de língua. Isso nós sabemos que através da língua saem as palavras mais bonitas, encantadoras, que animam, acolhem, levantam, mas também saem as palavras mais tristes, acusatórias, que derrubam, fazem as criaturas tropeçar, chorar. Depois, essas tradições das fábulas, me parece, passaram para também um outro escravo, à época de Jesus, por volta aí do século I, chamado Fédro. E depois, no reino de Luís XIV, é mais ou menos por volta aí do século XVI, viria em essas tradições de Jean de La Fontaine. Eu acho que é o mesmo espírito reencarnado. Ele foi reencarnando e às vezes revisando essas tradições anteriores, né? Ele é muito reverenciado, evidentemente fez aquele livro de fábulas para o filho do rei, que ele também não era, ele era esperto, ele ficou feliz, foi para a Academia Francesa, ou ele realmente é bastante reverenciado. De qualquer maneira, Jesus jamais falou por fábulas, embora fosse uma tradição bastante antiga. E voltando aqui à parábola do semeador, Jesus foi questionado: por que você fala por parábolas? Ou está falando por parábolas? E aí Jesus comentou que era porque eles, os outros, não conheciam os mistérios do reino de Deus. E que mistérios são esses? Esse reino de Deus não virá de maneira ostensiva, ele não é exterior. Aliás, Jesus foi questionado uma vez: quando virá o reino dos céus? E aí ele responderia: não, ele não virá de maneira ostensiva, nem poderão afirmar está aqui, lá ou acolá. Ele já está dentro de vós. Ele está potencialmente. E nós olhamos, cadê esse reino de Deus? Né? Não identificamos, mas ele está potencialmente. Evidentemente, à medida que nós vamos evoluindo o nosso espírito, esse reino de Deus irá se manifestar, que não é um reino com fronteiras, na verdade é uma dominância de Deus. Nós aceitamos a vontade do Pai e procuramos cumprir a sua vontade. Quando fazemos isso, nós participamos do reino de Deus. Jesus esteve lá no poço da mulher samaritana, no poço de Jacó, e ele falou o seguinte: o meu alimento é cumprir a vontade do meu Pai. O meu sustento, é Jesus falando, o meu sustento é cumprir a vontade de meu Pai. Então esse reino interior, ele não virá de maneira ostensiva, com flâmulas, tambores, trompetes. Ele será construído a partir de lutas interiores, sacrifícios, lutas acerbas, muito suor. A partir daí ele começa a se manifestar de forma bruta. Nós não sabemos nem quando ele começa a se manifestar, mas ele se manifesta. E Jesus então
pautou muitas das suas parábolas acerca do reino de Deus. Uma visão muito, muito bonita. Mas aí nós ficaríamos perguntando, será que o reino de Deus também não se encaixaria numa condição de utopia? Basta nós analisarmos o que vivenciamos hoje. Não é? Ontem à noite tivemos uma ação perigosa, né? Os Estados Unidos enviou uns mísseis lá para a Síria. Essas coisas nós sabemos como começa, mas não sabemos como acaba. E quando acaba. Então será que esse reino dos céus, ou de Deus, também não seria uma utopia? Podemos até entender que sim. Entretanto, no século XIX, com a codificação da doutrina espírita, Allan Kardec mostrou que não é uma utopia. Ele vai se realizar. E quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, trazido em 1864, nós vamos entendendo no seu desenvolvimento por quê, e na sua apresentação, por que o reino de Deus será implantado na Terra e não é uma utopia. E coube esses 4 primeiros capítulos a orientação de um espírito bastante importante, que foi Santo Agostinho. Tanto que, se vocês abrirem o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma página referencial sobre Santo Agostinho. Parece que ela está ali de uma forma inusitada, porque Kardec faz uma abordagem sobre as revelações, a primeira, a segunda e a terceira revelações, fala a primeira de Moisés, muito pautada naquilo que nós não devemos praticar, naquilo que não devemos fazer. Repare, a primeira revelação tem em torno de 3.300 anos. E quantos espíritos ainda não cumprem essa primeira revelação? Matam, roubam. Quantos? Depois Kardec faz abordagem sobre a segunda revelação, que não se contrapôs à primeira. Ele apenas, Jesus nos trouxe os seus complementos. Ora, se a primeira está muito baseada naquilo que não devemos fazer, os complementos trazidos por Jesus estariam muito centrados naquilo que nós devemos fazer. E nos chega então a terceira revelação, como Kardec nos expõe, nos explica, evidentemente trazendo uma visão importante, um entendimento daquilo que as razões pelas quais devemos fazer o que Jesus nos ensinou. A terceira revelação nos explica por que devemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. E depois, no segundo capítulo, há uma abordagem bastante importante, quando Kardec nos aborda a questão, o meu reino não é desse mundo, nos colocando a visão da imortalidade da alma. E no capítulo 3 ele fala dos diversos mundos habitados. E ali Santo Agostinho é bastante claro ao afirmar que os planetas têm várias condições, uma gradação. Tem planetas primitivos, evidentemente de acordo com a evolução média dos espíritos que ali reencarnam. Planetas primitivos, planetas de provas e expiações, como é o nosso caso, bem característico, um planeta ainda de provas e expiações, e planetas de regeneração, e planetas felizes, onde está implantado justamente o reino de Deus, que tem início, sempre colocamos, né? O processo é de dentro para fora, não adianta vir com processos exteriores. Toda essa construção é interior.
E nós estamos hoje numa condição de provas e expiações, estamos a caminho de um mundo de regeneração, com as turbulências todas de um período de transição planetária. Muitos ficam até desanimados. Esse é o grande problema desses momentos, mesmo aqueles que confiam, mesmo aqueles que acreditam, que não têm esse entendimento. Será que dentro dessa turbulência toda, esse horizonte vai ficar claro? E aí vem o desânimo, desesperanças com tanta notícia ruim que nos chega. Mas nós precisamos ter a esperança é fundamental. A fé, evidentemente, e a esperança, a fé de que Jesus está no leme. É a fé. Nesses momentos nós vamos ser testados justamente da nossa fé. Durante as tempestades. Jesus acalmou a tempestade, mas perguntou para os discípulos antes: onde está a vossa fé? E também com a esperança, porque a esperança clareia o nosso entendimento. A esperança é uma virtude muito importante, é uma virtude basicamente cristã. Os gregos, eles sempre buscaram, a partir principalmente de Sócrates, colocar a felicidade como base das virtudes, formada a partir das virtudes. Mas a esperança não era uma virtude muito assim, destacada. Para os cristãos, sim. Paulo de Tarso, na sua epístola aos Tessalonicenses, ele estabeleceu 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Depois até ele afirmaria: olha, mais importante é a caridade. Embora ao longo do tempo o cristianismo tenha ficado discutindo qual era maior, mas Paulo afirmou: é a caridade. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, voltando sempre a ele, nós entendemos a visão que nos foi trazida pelo Espírito. Olha, a fé é importante porque é a mãe da esperança e da caridade. É fundamental, mesmo diante de todas essas situações. Claro que a minha esperança vai aumentar a partir da minha fé, porque a fé é mãe da esperança e da caridade. E nós sabemos que o Evangelho, ele se encerra com uma terapia de esperança. Ele teve início, basicamente, com 2 homens seguindo Jesus. Eram João e André. André, irmão de Pedro. Jesus tinha, depois daquela cerimônia em que João Batista o batizou, ele se afastou 40 dias. Dizem que foi tentado lá pelo diabo. Sabemos que o diabo não existe. Na verdade, ele estava alinhando as suas prioridades. Todos os grandes missionários fizeram isso. Paulo de Tarso ficou quase 3.000 dias no deserto alinhando as suas prioridades. Teresa de Calcutá o fez também. Quem tem uma grande missão e de repente ela se descortina, como foi descortinado naquele momento em que João o batizou, Jesus se afastou 40 dias. Mas sabemos que João Batista tinha muitos discípulos, era muito famoso, e chamou a atenção daquele grupo de pescadores importantes, né? Nada é o acaso: Pedro, João, Tiago. E eles foram até o sul, na Judéia, para conversar com João. Só que quando eles estavam conversando com João, Jesus estava afastado naqueles 40 dias. E narram os evangelistas que, em determinado momento, João Batista conversava com João Evangelista, um garoto, 15 anos, e André também bastante jovem. Quando Jesus retorna do Monte da Quarentena, né, depois daquele período, e João Batista registra: olha, nós estamos falando aqui do Messias, ele está vindo ali. E aí os 2 jovens deram um pulo, né, jovens, lá. E Jesus foi andando e os 2 foram seguindo. Hoje são bilhões de criaturas encarnados e bilhões desencarnados. Mas no início, apenas 2 jovens. E aí, seguindo Jesus, assim, talvez uns 4, 5 metros, né?
mestre se apercebeu, evidentemente, parou, se voltou e fez uma pergunta: o que vocês querem? Ele deve ter levado um susto, porque a resposta foi totalmente inusitada. O que vocês querem? E aí me parece que veio a pergunta daquilo que surgiu primeiro na mente deles: aonde tu moras? Não tem nada a ver, né? Aonde tu moras? Embora no Evangelho nada não tenha sentido, né? E Jesus falou: venham e vejam. É o que nós aprendemos. Venham e vejam. Jesus mora onde, gente? No nosso coração. Nós temos que ter o Cristo desperto. Aliás, naquela passagem da tempestade acalmada, simboliza isso. Enquanto Jesus estava dormindo na embarcação, a tempestade foi terrível. Mas quando ele despertou, ele acalmou a tempestade. Aí você consegue vencer os problemas, ver que eles não são tão difíceis, porque o Cristo está desperto. Assim se iniciou o Evangelho. E como é que ele se encerrou? Se encerrou daquela maneira que nós sabemos: foi crucificado numa sexta-feira, na festa da Páscoa do ano 33, e aí foi um desânimo total, uma desesperança, consciência culpada, não é? Por causa que tinham abandonado o mestre, somente um grupo de mulheres ao pé da cruz, e João, um garoto com 15 anos, 16 anos, uma desesperança muito grande. E as questões, né? Ele não era o Messias. Como é que acabou crucificado entre dois ladrões? A crucificação era algo dantesco. Só existe uma... Os romanos crucificavam muito, porque eles aprenderam com os cartagineses, naquelas guerras púnicas, a crucificação. E gostaram, mas que coisa bacana esse negócio de crucificação. Vamos sair crucificando. É um instrumento de medo bastante grande. Só existe uma relíquia de um calcanhar crucificado. Entrem na internet para vocês verem o tamanho do pino que é colocado. E normalmente é de lado, né? No calcanhar está de lado. Você coloca. Realmente é impressionante. E Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Como Messias, nessa situação, dá uma desesperança e uma desilusão muito perigosa até para o desenvolvimento da mensagem cristã. O Evangelho se encerra com dois homens saindo de Jerusalém no domingo. Eles estavam voltando, abandonaram tudo, abandonaram. Eles moravam em Emaús, eram conhecidos como os discípulos de Emaús. E eles iam desesperançados. Como aconteceu? Eles até tinham ouvido que Maria de Madalena tinha visto a Jesus, mas Maria de Madalena não era uma fonte confiável para eles e para muitos na época. Era uma ex-pecadora. Então eles iam justamente com que conversando, mas totalmente abatidos, desesperançados. Quando então um homem começa a seguir esses dois. Era Jesus. Reparem, iniciou dois homens seguindo a Jesus e se encerra com Jesus seguindo a dois homens. E aí Jesus pergunta a eles: por que vocês estão assim chateados? Jesus ainda leva uma bronca: vocês não sabem o que aconteceu? Jesus de Nazaré foi crucificado. Aí eles descarregaram toda aquela dor. Mas o que ressalta é o seguinte: eles estavam tão desesperançados que eles não conseguiam reconhecer nem que aquele espírito ali era Jesus. E aí Jesus foi fazendo o quê? Um tratamento de esperança. Foi conversando com ele. Aquele atendimento fraterno. Atendimento fraterno. Não tem aqui atendimento fraterno? Tem. Atendimento fraterno. E começou a conversar. Olha, se não houvesse acontecido, não teríamos um cristianismo. Claro.
sem a crucificação, mas principalmente sem a ressurreição. Pergunto a vocês, quem que ia enfrentar a morte nos 4 séculos primeiros, perdendo família, tudo, se não tivesse certeza da vida imortal? Ou aquelas pessoas eram desequilibradas, doentes? Não, eles tinham certeza, claro que sofreram, claro, evidentemente, sofreram muito, mas acima de tudo eles sabiam que a vida continuava. E quem trouxe essa certeza? A ressurreição. Se não tivesse acontecido a ressurreição, não teríamos cristianismo, era mais uma seita judaica. Na época tinham 26, ia ter mais uma. Foi de um Galileu que anunciou aqui o Evangelho. E o que foi acontecendo? Eles foram se acalmando, se apaziguando. E quando chegaram em Emaús estava a 11 quilômetros de Jerusalém, foi até descoberta por volta aí do século X pelos cruzados, as suas ruínas, né? E aí eles ficaram tão tranquilos que convidaram: mestre, fica conosco. É tudo que nós gostaríamos também de pedir, né? Fica conosco. E Jesus atendeu. E ainda não tinham visto. Aí foram para um local, sentaram numa mesa. Quando Jesus partiu o pão, eles identificaram que era o mestre. Mas quando eles identificaram que era o mestre, Jesus se foi. E eles colocavam, o nosso coração durante a caminhada quase começou a arder, começou a se aquecer, porque eles estavam enregelados pela desesperança. E as criaturas que estão assim, elas não veem nem que o auxílio está ao lado. Jesus estava junto a eles, mas que eles não estavam vendo. E toda essa esperança nos vem e nos é trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que o reino de Deus vai acontecer um dia. O programa da evolução humana, o nosso planeta vai sair dessa condição, vai para um planeta de regeneração. Mas como se faz isso? Através das reencarnações, capítulo 4. Nós vamos reencarnando, vamos chegar a Deus, vamos ser partícipes desse reino. Mas aqueles espíritos estão criando obstáculos, também terão sua oportunidade, só que eles terão que ser transferidos desse planeta, já que eles estão criando obstáculos para o progresso comum, eles serão transferidos para um outro planeta, provavelmente um planeta primitivo, onde ajudarão o progresso desse planeta, como aconteceu aqui na Terra. É interessante, nós falamos das religiões orientais, até da importância do Horizonte Perdido, para trouxe um pouco desses valores orientais para o Ocidente. Embora eles busquem muito o livro dos mortos, bastava o Ocidente ler os livros de Allan Kardec. Mas eles foram para o Oriente, para a reencarnação, budismo, enfim, tudo muito baseado nessa visão bonita do livro que colocamos, O Horizonte Perdido. Embora nós saibamos que em determinado momento esses espíritos irão então para um outro planeta primitivo. E como eu estava falando essas tradições orientais são muito antigas, reencarnação, quer dizer, sabemos que a doutrina espírita não trouxe algo novo, ela apenas organizou de uma forma que nós não encontramos de maneira nenhuma em qualquer outra religião. Existem muitas religiões ou seitas orientais que elas admitem vamos dizer assim, o retorno à vida na condição animal, como se houvesse um retrocesso. Entendemos que esse retrocesso vem até desses espíritos, porque eles saíram de um planeta, imaginem que um espírito acostumado com WhatsApp, telefone, e vai reencarnar num planeta primitivo,
dentro dele, provavelmente ele vai falar, houve um retrocesso. Mas sabemos que não há um retrocesso. Não há. Eles estarão contribuindo, evidentemente, quase como missionários, né, para que esse planeta evolua e que eles também possam se adaptar às leis divinas. Então, a doutrina espírita, através do Evangelho, nos mostra que o reino de Deus não é uma utopia. E isso nós encontramos no Evangelho. E isso nos traz, evidentemente, fé e muita esperança para que nós possamos vencer todas as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse momento. Temos a fé, tem várias definições para a fé. Eu gosto muito que é a confiança numa crença. Então, nós temos confiança. Aliás, nós aumentamos a confiança com conhecimento. Como é que você conhece alguém? Aliás, como você confia em alguém? Através do conhecimento. Então, por isso é que temos que estar sempre estudando, porque aí a minha fé aumenta. E sabemos que a fé é importante. Com ela nós podemos vencer, né? E transpor aquelas montanhas que Jesus colocou, as montanhas dos nossos problemas interiores e os nossos problemas exteriores. E, evidentemente, com a esperança e também com a caridade. E eu estava fazendo um comentário, só para fechar então um minutinho, agora me veio aqui. Eu estava falando que a fé é uma virtude muito cristã. Porque os gregos, embora exaltassem as virtudes, eles não colocavam muito a esperança. Existia, tanto que na caixa de Pandora, que foi a primeira mulher, né, que recebeu aquela caixa, com assim, não pode abrir a caixa. Falaram isso para a mulher, não pode abrir a caixa. Ela foi e abriu. Né? Quando abriu, saíram todos os males. Ela ficou com medo e fechou a caixa. Sobrou apenas um mal. Era você conhecer o futuro que vai te acontecer. Isso é um mal. Se você não conhece o que vai acontecer, você tem sempre a esperança de que vai acontecer as melhores previsões. Aí surgiu a esperança. Mas a esperança está relacionada a dois verbos. Um verbo é esperar e o outro é esperançar. Esperançar é você se levantar, seguir, prosseguir. Na visão grega, o destino do homem era traçado pelos deuses. Realismo. Não adiantava fazer o que você fizesse. Os deuses já decidiram. Todo mundo queria saber o que os deuses haviam decidido. Édipo Rei é essa história. Né? Mostra bem isso. Aí valia tudo. Então, é uma esperança do quê? De esperar. Você não tem o que fazer, porque já foi definido pelos deuses. Com o cristianismo, vem a visão do quê? Do livre-arbítrio. A doutrina do Espírito nos ensina que fatal somente são as provas que nós escolhemos no mundo espiritual. E mesmo assim eu posso ampliar ou diminuir conforme a minha atitude aqui na Terra. O cristianismo nos trouxe o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio mostra que nós somos os construtores do nosso próprio destino. Está muito ligado a esperançar. Levanta, caminha. Então é uma virtude muito cristã. Então que nós possamos guardar a esperança, como Paulo falava, fé, esperança e caridade. Né? Então muita paz a todos, muita alegria, possamos ter um bom fim de semana, que Jesus e sua coorte de auxiliares possam amparar essas regiões que estão aí em sofrimento, os riscos que nós corremos dessas aventuras bélicas, né? Cujas bases nós nem sabemos, né? Mas confiamos sempre com muita paz e alegria.